Amém. Glória, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Deus tem sido bom conosco, com essa casa. Uma coisa que me traz muito orgulho é que essa é uma casa de oração, uma casa que tem palavra, que ensina a palavra. E isso eu me orgulho. Há 10 anos eu estou aqui e eu louvo a Deus, porque verdadeiramente aqui ensina o caminho através da palavra, né? E nós vamos estar assim, abrindo nossas Bíblias em João 4,16. Estamos no tema de missão, como já foi dito. João 14,6, que diz: frutifique, né? Compartilhando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias e deixar aí. Mas antes eu vou estar orando. Senhor, eu quero te agradecer. Agradecer porque o Espírito Santo da verdade se encontra aqui, nesta manhã, dentro de nós, nos conduzindo, nos ensinando, nos encorajando, trazendo instrução, salvação, cura na vida daqueles que creem em Jesus, na vida daqueles que ouvem a tua palavra, porque a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Obrigado, Senhor, por essa certeza. Obrigado por nos fazer entender que estamos debaixo de uma palavra. Palavra essa que desde antes da fundação do mundo, tudo se fez, tudo se criou e tudo se formou por meio dela. Te louvamos, Senhor. Nós só temos que te agradecer. Continua falando conosco através da tua palavra. E que o Espírito Santo de Deus continue a nos instruir no caminho, na verdade e na vida que é Jesus. E quando a gente vai estar lá lendo, né, em João, o Senhor, Ele vai falar sobre os discípulos não turbar os seus corações. E como introdução, a gente vê ali Jesus instruindo seus discípulos. Ele consolando, confortando ele. Porque ali ainda não havia descido o Espírito Santo, mas Jesus estava com ele. Jesus era o caminho para eles. Ele falava sobre a necessidade de estar voltando para o Pai. O caminho era Jesus de volta para a casa do Pai. E os discípulos ali estavam em um momento de um pouco turbados, inquietos, ansiosos, sem entender o que Jesus estava ali passando para eles por causa do seu estado. Eu vejo ali um estado emocional meio que abalado, né? Meio que inquieto, desesperado, sem entender que era necessário Jesus ir para o Pai, para que ele fosse glorificado, o Pai fosse glorificado nele mesmo, como está lá escrito em João 13:31. E aí o Senhor começa a falar a eles: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. O estado emocional daqueles discípulos impedia que ele pudesse estar vendo a manifestação de Deus através da vida de Jesus. Não é diferente hoje na nossa vida também, né? Passamos por situações que às vezes, por estar muito inquietas, né, preocupadas, ansiosas, a gente meio que treme na base, meio que fica com dúvida da própria palavra, do que Deus diz, né, do que está escrito. E ele continua: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O que é que Jesus está querendo dizer aqui? Eu vou preparar lugar, é necessário que eu morra, é necessário que eu morra, que eu ressuscite. E eu vou preparar esse lugar. Ele é a chave para abrir o caminho, ele é a chave dos céus, para que eles logo mais fossem, né, seguindo o caminho de Jesus. E ele disse que a eternidade, quando ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele é a eternidade. Então a eternidade era estar com Jesus. Ele diz aqui: eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então é para que está com Jesus, né? A nossa eternidade, o nosso consolo, o nosso conforto deve ser em estar com Jesus. Eles não estavam entendendo, eles estavam ali com Jesus, estava tudo bem, vendo prodígios, maravilhas, cura, mas Jesus estava apontando: mas a prioridade não é essa. Eu venho mostrar através das obras, sim,
essas obras físicas, a obra redentora também, que foi a morte de cruz que iria acontecer, mas o caminho sou eu, é para estar na eternidade com o Pai, é para fazer a ligação com o Pai, porque nós estávamos o quê? Afastado de Deus, não tínhamos mais relacionamento com Deus, né? E quando ele diz, eu sou o caminho, Jesus é o único mediador entre o homem e Deus, está lá em 1 Timóteo 2,5, aquele que iria fazer a ponte, aquele que iria fazer com que o homem que estava afastado desde lá do jardim do Éden, que peca, e agora por meio de Jesus, ele iria abrir, ele era a chave, para que depois da sua morte e ressurreição, para que esse relacionamento voltasse. Em Romanos 8,34, ele vai dizer que ele é quem nos justifica, ele nos assiste diante de Deus, né? Com a sua morte, ele abre o caminho para todos os homens chegarem a Deus. Agora não haveria um povo específico. Ele iria nos justificar diante de Deus com a sua morte. Agora o véu se rasgou. Todos estavam, aqueles que crêem em Deus, que têm fé em Jesus, iriam agora se achegar ao Pai e ter um novo relacionamento com o Pai, em seguida com o Espírito Santo que viria. Então o Senhor em todo o tempo ele estava ali conversando, advertindo, não vou deixar órfão, mas o estado de inquietação, de se turbarem ali naquele momento, não deixava com que eles percebessem, com que eles entendessem, trazia um pouco de dúvida de uma certa forma, não que eles não crescem, mas tirava um pouco do entendimento do que o Senhor estava querendo dizer, porque eles esperavam o Messias para que o reino fosse estabelecido ali, naquele momento, aqui na terra, mas nós não esperamos isso, nós somos peregrinos, estamos aqui, mas não pertencemos aqui, é uma preparação, é um caminho, uma rota que é Jesus, para irmos para o Pai, e estar com Jesus. O verso 3 vai dizer, e se eu vou vos preparar lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também. O 5, disse-lhe Tomé, 4, mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí a gente vê no verso 7, que quando nós conhecemos a Jesus, nós entendemos que estamos no caminho, na rota certa, porque o 7 vai dizer, versículo 7, se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai estava nele, ele estava no Pai. E todos os mandamentos a ele foi dado pelo Pai. Ele não falava dele mesmo. Ele falava aquilo que o Pai instruiu na sua caminhada para que ele falasse. Nada era dele, mas o Pai, ele era Deus e ele era Jesus, homem. E aí Tomé vai dizer, Senhor, como podemos saber o caminho? Mais uma vez eu chamo uma observação que eu sempre digo aqui desde o início. O estado emocional daquele discípulo em meio à sua angústia, né? A sua aflição, a sua preocupação. Andando com Jesus, 3 anos, vendo tudo e ainda olha para Jesus, né? De forma duvidosa. Mas isso também acontece conosco, né? Há 2000 anos andando, a Helena, a palavra já está aqui há mais de 3000 anos. A gente tem todo dia ela na mão, para ler, para se alimentar a alma, para na hora que o dia mal vier bater a nossa porta, a gente não cair, não sucumbir, e às vezes a gente, por ficar muito ansiosa pelas coisas, esquece das promessas, das verdades, e da palavra de conforto e consolo de Jesus. E aqui a gente aprende, né, uma lição também, né, com Tomé, referente a esse verso 5 que eu falei, é essa lição. Ele, nesse estado que ele se encontrava, muitas das vezes nós, não permitia que ele enxergasse a ação de Deus através da vida de Jesus. Outro exemplo, outra lição que a gente aprende também é com Filipe. Vamos lá no verso 8. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê, a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o
Pai. E continua. Não credes, tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Nós vemos Filipe aqui querendo uma demonstração, uma manifestação, né? Um sinal, querendo ver. Desde quando a Bíblia nos ensina que nós não temos que viver para querer ver uma fé palpável, uma fé visível. O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, Jesus vai falar lá na frente também com Tomé, quando ele aparece para os discípulos. Bem-aventurado os que não viram, mas creram. Então Jesus não estava, a prioridade de Jesus não era ali mostrar manifestação ou sinais. Era assim, ensinar o caminho para o Pai. Era uma necessidade. As obras era só consequência daquilo que, como seguidores, como filhos, como servos, aqueles que andam no caminho iriam praticar cotidianamente no seu dia a dia. E ele fala, creia ao menos por causa das obras, né? Porque através da obra redentora de Jesus é que o caminho seria aberto. E aí lá em Mateus, abram aí as Bíblias, por favor, em Mateus 25, 34. Mateus 25, 34. Vai confirmar que essa obra já estava preparada. Não era nada novo. A palavra não tem nada novo. Ela se renova a cada manhã porque nós nos alimentamos dela. E o Espírito Santo vai renovando as nossas forças, nos consolando, nos encorajando e nos apontando o caminho. Então tudo já estava preparado desde o início. Então essa palavra que nós vamos agora ler era para que os discípulos não continuassem turbados, não se turbem. E nós também não ficar turbados com as coisas que acontecem na nossa vida. Mateus 25, 34 diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Então, desde a fundação do mundo, tudo já está preparado. A palavra em João também, em João capítulo 1, versículo 1, vai dizer que no princípio ele era verbo, o verbo era Deus e o verbo estava com Deus e tudo foi feito por eles e por meio dele. Então, tudo já estava preparado. Então, Jesus, ele é o caminho certo. É o caminho que direciona o homem, liga, que intercede, que justifica. E ele também é a verdade. É a verdade. E aí a gente vê, que verdade é essa? É uma verdade que liberta. Uma verdade que impede que aqueles que leem a palavra com a ajuda do Espírito Santo de Deus, creiam e depositem sua fé em Jesus e naquilo que a palavra ensina. Estamos debaixo de uma palavra. A palavra ela vai nos direcionar desde o início e ela vai se cumprir. Não importa o tempo que leve, ela pode se cumprir hoje, amanhã, mas vai se cumprir. Porque o Senhor, ele vela pela sua palavra. E do que é que essa palavra, a gente aprendendo, ensinados pelo Espírito Santo, nos liberta? Da culpa, né? Havia uma sentença sobre nós. Que sentença é essa? Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Vamos ler? Romanos 6, 23. Da culpa. Estávamos andando nos nossos próprios delitos, pecado, né? Não fazendo as coisas de Deus, as leis de Deus a gente não obedecia, não seguia. E Romanos vai testificar isso. Romanos 6, 23. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor.
Olha aí, aqueles que pensam que pecava, que fazia, acontecia, que não havia jeito para eles, há jeito. Há jeito porque Jesus, ele morreu por todos na cruz. Houve um sacrifício, foi se pago um alto preço. E o preço de sangue foi alto, né? Então estávamos para serem mortos. E essa morte espiritual, não haveríamos mais de ter ligação com Deus, não haveríamos mais de ir para a eternidade, conhecer a Deus, mas a graça de Deus nos alcançou. E alcançará também a vida daqueles que irão ouvir, que irão crer e que irão receber Jesus. E como consequência também a morte também não só espiritual, mas também a morte física, né? Que muitas das vezes o homem de que se aqueixa ele dos seus próprios pecados. Mas na cruz o Senhor nos libertou dessa culpa. Nos libertou também dos vícios, vários vícios. Eu falo nos vícios em geral. Romanos 8:34, vamos lá. Romanos 8:34. Dos vícios. Vai falar que quem os condenará? Vamos ler a partir de 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem o condenará? Pois é Cristo quem morreu antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, por todos nós. Então a gente vê aqui que a cruz, Jesus ali na cruz também nos liberta desse vício. Ou seja, nós não somos mais escravos do pecado. Aquele que peca sem conhecer Jesus, sem estar no caminho de Jesus, ele é escravo. Porque depois que Jesus morre, aí ressuscita, não é mais. Por quê? Porque ele diz em sua palavra que a gente agora se arrepende do que a gente faz. Porque o Espírito Santo é enviado para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Né? E esse poder do pecado em nós é ali quebrado na cruz. Ele diz também em 1 João, capítulo 2:1, que ele é o nosso advogado. A gente não vai deixar de pecar, né? Somos seres humanos, mas agora há uma consciência dentro de nós, Espírito Santo, que traz o arrependimento, que nos move, que traz o arrependimento, o discernimento da palavra, que a gente não vai ter mais prazer em pecar ou pecar. Tem gente que às vezes até chora quando comete algo errado e vai para os pés do Senhor chorando. É o Espírito Santo. Porque o ser humano, pó, carne, ele não tem condição, né? Nele mesmo está liberto assim desse pecado. Jesus disse em 1 João 2:1 lá: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, né? Em outras versões. Então o Senhor nos liberta. Nós precisamos estar tendo essa consciência, né? E compartilhar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor, ele não está a priori preocupado só em se manifestar, né? Em ações de milagres, de fazer algo sobrenatural, mas o caminho é que importa, o caminho de volta para Deus. O resto das obras é consequência. E agora eu vi aqui que eu tive um sonho essa semana passada, que vai fazer parte. Às vezes a gente sonha, né, e a gente fica assim. Eu entendo que quando o sonho é de Deus, quando Deus quer nos dizer alguma coisa, ele nos incomoda semanas. E aí a gente pede a Deus um discernimento, um entendimento, a gente não entende. Mas lá na frente Deus vai nos dar. E aí o que aconteceu? Estamos na semana de missões, né? Nós temos que compartilhar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, a única esperança. Mas acontecem situações que muitas das vezes nos traz inquietação, medo, e impede da gente fazer a prioridade que Jesus nos manda para ir buscar socorro e auxílio em uma outra coisa, em outro lugar. Mas Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso auxílio, a prioridade é o caminho nele. Eu sonhei que eu estava dormindo, eu era desperta por um baque. Quando eu virava para ver onde era, que eu ia correndo para ver, era um jovem de cabelo, um jovem adolescente. Eu via que era um jovem porque estava de bermuda, de tênis, camisa branca, e o cabelo era loirinho aqui, que agora tem essa moda do cabelo loirinho, né? Que eles deixam aqui loirinho.
Quando eu fui ver aquele jovem, o jovem estava todo ensanguentado. Ou seja, o baque, não deu para ver direito, mas ou foi um carro, ou foi alguma coisa, ele estava ali, ainda lúcido, e eu ia ver esse jovem. Eu digo, meu Deus, socorro, socorro, chama ajuda aí. Quando eu estava assim correndo para chamar o povo, e que o povo estava lá, o Espírito Santo, porque hoje eu entendo que foi o Espírito Santo, volte, ei, volte. Aí eu digo, voltar. Quando eu cheguei lá, o jovem, ele conversando, pedindo socorro, ainda lúcido, aí o Senhor falou, ministre para ele, pregue para ele, ensine quem sou eu. E ali eu comecei a pregar o plano de salvação para aquele jovem. Ou seja, a prioridade era eu pregar, não ir correndo, chamar, porque tinha outros lá na frente que já eu gritei, já estava se movimentando. Deus me fez entender, né, que a nossa prioridade é pregar a salvação, né? E às vezes a gente quer que pegue logo, cura logo tal, enquanto o outro está fazendo, porque a provisão depois vai vir dele, né? A vida eterna está em Jesus e as pessoas precisam conhecer que ainda que ela passe por aquela situação, ainda que ela venha a morrer, a esperança, né? A vida eterna em Cristo Jesus. Aí Deus me fez entender no dia que eu estava, que não foi da agora que eu fui convidada para estar ministrando. Então a gente começa a aprender, começa a ler, e depois Deus vai clareando um sonho que foi muito antes, né? E o Senhor também nos liberta do medo da morte, né? É a última coisa a ser vencida por Cristo, a morte. Eu lembro que sempre em umas pregações aqui do pastor Pedro, eu nunca tirei isso da mente, né? Que o maior inimigo assim é do homem a morte, porque nós fomos criados para viver eternamente, mas o pecado não permitiu, né? Mas quanto não sei o querer, né? Viver para todos sempre. Até muitos pensam em viver aqui nessa terra, mas Deus disse que não é aqui. E Ele nos livra desse medo, né? Com a sua morte e ressurreição. Ele derrota o diabo na cruz. Ele derrota, porque o diabo ele tinha o império da morte. Se estávamos no pecado, ele tinha o império da morte. Mas lá em Hebreus 2, 14 e 15, vamos lá. Hebreus 2, 14 e 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou da mesma coisa, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo. Palavra, é a palavra que está dizendo, não é Milena, né? E não há outro nome pelo qual nós possamos ser salvos, até dessa morte, né? O diabo, mas agora o Senhor venceu. Então era necessário que o Senhor morresse, e os discípulos ali não estavam compreendendo por causa do seu estado, né, emocional. Libertos também para conhecer a Deus pelo Espírito Santo. Jesus dizia ali a eles: eu não vou deixar vocês órfãos, né? Eu vou para o Pai, mas enviarei o Espírito Santo, nosso Consolador. Esse Espírito está conosco até hoje. Jesus vai e o Espírito vem. Aí quando ele disse que não nos deixaria órfãos, eu também vejo Jesus aqui. Se a Trindade Santa, né? O Espírito Santo desce, o próprio Jesus, o Espírito Santo e o Pai mora conosco dentro do nosso coração. E aí ele diz assim, está lá em João 16, vamos abrir João 16, a gente vai ler do 7 ao 13, né? O Senhor Jesus vai dizer ali a eles que o Espírito Santo iria ajudá-los, né, em minhas palavras, nesse relacionamento com Deus, nos ajudar aqueles que iriam crer, iria nos ensinar, iria nos confortar, nos consolar. João 16, a gente vai ler do artigo 7. Ele continua ali suas instruções. Todavia, digo-vos a verdade. Ele é a verdade, né? Que vos convém que eu vá. Ele precisava ir, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. E o Senhor ainda explica aqui o que é isso, viu? Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me verei mais. E do juízo,
porque já o príncipe desse mundo está julgado. É por isso que sempre eu dou glória, só vitória. O príncipe desse mundo já foi julgado, Jesus venceu a morte, e nós somos mais que vencedores, nós vamos ser sempre vitoriosos, né? E o 12 ainda diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, que é Ele que nos convence da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Dirá tudo de toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir, né? Mais uma vez testifica de que o Pai está no Filho, o Filho está no Pai, e o Espírito Santo também unida, Trindade Santa, mais uma vez aqui. E Ele é quem vai nos ajudar nesse nosso caminho. Então o Espírito Santo nos move através dos frutos. A gente pode ver isso também. Nos move através do fruto para nós ter uma vida que agrada a Deus. Ele nos leva a conhecer a Deus. E quando a gente olha lá em Gálatas 5, 22, a gente vai ver os frutos do Espírito, né? Amor, longanimidade, bondade. São essas características que devem acompanhar o cristão. São essas características que devem mover o cristão. A gente estava ali na aula dominical hoje, foi um banquete do Senhor ali. A aula dominical tem sido uma bênção. É um banquete. E o Espírito Santo agiu na vida de uma irmã que às vezes as pessoas não conhecem. É a Ana Rosa. Ela é lá do PG. Poucas pessoas conhecem pelo nome, mas ela nunca orou lá no PG. Ela tinha vergonha. E o que é que fez ela orar ali hoje? A ação do Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que nos move, né? A gente está orando, a gente está pedindo ao Pai que nos ensine, agradecendo ao Pai por tudo que Ele tem feito, né? E nós precisamos viver esse amor. Frutifique, compartilhando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o maior fruto do Espírito é o amor. O amor vai estar sempre acima de tudo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? E Ele é a vida. Ele vai dizer que é a vida. Tudo aquilo que nós já falamos aqui dentro da palavra já mostrou o quanto Ele é a vida. Mas em João 11:25 diz, vamos lá. João 11:25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Crês tu isso? A gente vê que essa passagem é uma passagem onde o Senhor vai estar ali com Marta, com Maria, é a ressurreição de Lázaro. E Ele está falando para Maria, né? Ou para Marta, está falando para Marta. Cá no versículo 21, 11:21, Ele está falando. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. E aí Marta diz, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Aqui a gente vê também, por causa do estado emocional de perca, de luto, Marta também não compreendendo assim o que Jesus queria dizer. Ela sabia que Jesus é a ressurreição da vida, mas ela não estava compreendendo o que Jesus estava ali, porque já havia 4 dias que Lázaro teria morrido, né? Que ele está morto. E ela achava que Jesus só ia ressuscitar ele quando ele viesse, né? Na sua segunda vinda, né? Não agora ali, mas o Senhor diz a eles ali, não, é para que se manifeste a glória de Deus. Ele usa assim o sono, ele só dorme como se a morte fosse um breve sono, né? E que quando ele voltar para pregar a sua igreja, ele irá despertar. Ele dá eu vejo como uma simbologia focando na volta dele,
Nós vamos morrer, porque do pó viemos, ao pó voltaremos, é palavra. Mas há uma promessa, nós vamos ressuscitar com Cristo. Foi por isso que ele veio, 100% homem, 100% Deus homem, para morrer como homem, para mostrar para a gente, através do seu caminho, da vida dele, que nós iríamos morrer como ele morreu ali para mostrar, mas que iríamos ressuscitar com ele, porque ele ressuscitou, ele foi preparar lugar e ele vai voltar. Essa deve ser a nossa esperança, e é. Então, estamos libertos desse medo da morte. E aí ele vai ressuscitar Lázaro. Maria ali não entende muito bem, mas depois vê que foi para a glória de Deus que Lázaro fosse ressuscitado. E Jesus estava tentando explicar, apontando, né, para a sua que ele era a ressurreição e a vida, e quem cresce nele, ainda que estivesse morto, viveria. Escatologicamente falando, lá na frente, viveria lá na frente, mas ele também age naquele tempo presente. Para concluir, a palavra diz que, outra coisa que eu não posso concluir, deixa eu ver se dá tempo sem dizer isso aqui. Temos um horário, pronto. É só rapidinho, né? E quando eu estava lendo e pesquisando, eu vi algumas coisas que às vezes nos tira o foco. Há muitas verdades no mundo erradas, porque Jesus é a única verdade, e há uma diferença entre encarnação, reencarnação e ressurreição. Jesus, quando a gente fala em reencarnação, o que é que o mundo ensina? Alguém morre e reencarna em um cachorro, num gato, em qualquer coisa, numa planta, em uma árvore, não é isso? Isso é uma reencarnação, porque a pessoa morreu e reencarnou. Mas Jesus, ele ressuscitou, ele encarnou como homem, ou seja, ele estava vivo desde o princípio, como eu disse. O verbo era Deus, estava com Deus, tudo foi feito por ele, sempre existiu. Então, quando ele reencarna em homem, isso não quer dizer que seja uma reencarnação, quebrando assim a verdade mentirosa, né, do mundo, que cria muitas coisas e seitas para dizer que a gente vai reencarnar em outra vida. Não é isso que Jesus nos ensina e nos explica. Então, ele ressuscita, reencarna como homem, e não é uma reencarnação, ou seja, ele não era um morto, ele desde a antiguidade estava lá. Deu para compreender, igreja? Amém? Para concluir, pela fé em Jesus, nós podemos desfrutar dessa eternidade. Está lá no verso 7 de João. Por que a gente já pode desfrutar? Porque Jesus é a eternidade. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele é a eternidade. Então, quando aceitamos Ele, quando cremos nele, nós já estamos ali com a eternidade com Ele, em eternidade com Ele, né? Desfrutando da comunhão com o próprio Deus, que é Ele mesmo. Verso 7, 14, 7. Só para não ficar em minhas palavras. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Olha aí, tendes visto. Então, conhecer a Jesus, se conhece o Pai, está com a eternidade em comunhão com o Pai e o Filho. Isso é uma questão de não somente crer, porque não se crê em qualquer coisa, mas um ato de fé depositado em Jesus, o único. Então, nós compartilhamos, né, dessa eternidade com Jesus, né, da comunhão com Deus através de seu Filho. Então, só cabe a nós frutificar, compartilhando para as pessoas, né, trazendo esse entendimento da palavra, que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e que ninguém vê ao Pai, senão por meio dele. Amém? Deus abençoe, agradeço a minha oportunidade. Vamos ficar de pé, vamos estar orando. Senhor, nós queremos te agradecer. Agradecer pelo Espírito Santo de Deus, que continua dentro de nós. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, obrigado. Continua, Senhor, a nos instruir, a nos ensinar, a nos fazer perseverar no caminho, na verdade e na vida, que é Jesus. Obrigado, porque nós podemos desfrutar do banquete da Tua palavra, da vida eterna com Cristo aqui mesmo na terra. E ainda assim que morramos, porque somos pó, Ele voltará, Ele nos ressuscitará, para que onde Ele estiver, nós estejamos com Ele também. A vida eterna está perto dEle, próximo a Ele. Um lugar onde não vai haver mais rancor, ranger de dente, nem choro, meu Senhor. Obrigado. Obrigado porque essa esperança nos move, nos mantém de pé, encorajados, fortalecidos, firmados na rocha que é Jesus. Obrigada, eu não tenho palavras para te agradecer pelo Espírito
de bondade, pelo espírito de amor que está dentro de nós, de coragem, de intrepidez, porque vem do Senhor e o Senhor não nos deu espírito de covardia. Nós te louvamos. Leva o teu povo em paz. Aqueles que estão em seus lares, nos ouvindo. Também, Senhor, continua a fazer a obra, convencendo através do Espírito, do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos por tudo. Amém e graças a Deus.